E como a gente havia anunciado no início do programa, estamos aqui contando no programa hoje com a ex-secretária de Educação de Porto Feliz, professora Simone Mota Almeida. Esta semana, houve então esta notícia da sua saída da secretaria que ocupava. Bom dia, Simone, prazer em tê-la aqui conosco no programa. Muito obrigado por ter aceito o convite. Bom dia, seu Décio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Emissora Porto Felicense. É um prazer estar aqui com vocês. Agora, Simone, como é que estava a sua secretaria, Quando você entrou, como encontrou depois, estava organizando ali, fazendo trabalho, Como se encontrava a secretaria? Sim, nós chegamos, nos deparamos com alguns problemas, Alguns problemas, assim, de ordem financeira. Nós estávamos quitando as dívidas, negociando. Nós encontramos também um problema sério, que era a questão da falta de vagas em creches. Não é uma coisa que você resolve da noite para o dia, mas nós já estávamos com projetos de 3 centros de educação infantil, através do governo estadual, mais 4 que nós estávamos implantando, através do governo federal, mas essas a gente estava colocando, mandando os projetos, talvez, não sei se iriam ser aprovados todos ou não, Todas aqui na maior parte na região norte da cidade, Altos do Jequitibá, Belo Alto, uma região que tem uma população muito grande e é uma região carente de vagas. E também tinha uma que seria lá na Caique, que também é um bairro que está precisando bastante. E nós tínhamos também colocado 2 escolas. Uma escola que já estava no governo federal, que era do Alto do Jequitibá, porque com o aumento da população daquela região, a escola Vilma, as escolas ali da proximidade não teria condição mais de atender, precisaria de uma outra unidade, uma escola de ensino fundamental. Daí seria de 1º a 5º, talvez até de 1º a 9º ano, dependendo da demanda na época em que a escola estivesse pronta, a gente avaliaria isso. E mais importante que isso, nós temos um problema sério na região da Escola Luísa, da Escola Domingos, da Vereador, naquele polo ali entre Casas Popular, entre Jardim Santa Elisa, que é a falta de uma segunda unidade para atender Fundamental 1, de 1º a 5º ano, porque a Escola Luísa não está tendo condições mais de atender, os alunos estão tendo que ir para a Escola Domingos antes da hora, Eu digo antes da hora porque a Escola Domingos é uma escola projetada para 6º a 9º ano e não antes dessa idade, mas estavam tendo que ser atendidos lá porque não tinha outra opção. Então nós temos um projeto muito importante que é a construção de uma escola no Portal dos Ipês, que é um terreno novo, loteamento novo, que está surgindo perto do cemitério novo, E que ficaria bem próximo da Escola Domingos e que atenderia os alunos de 1º a 5º ano, de toda aquela região, Vila Progresso, Santa Elisa, do Bepim, Célia Maria, toda aquela região que está próxima da Escola Domingos. Então seria uma escola que atenderia 1º a 5º ano e a partir do 6º ano esses alunos iriam para a Escola Domingos. Então esse projeto eu já deixei aberto, já deixei solicitado, já fiz a previsão orçamentária dele no PPA, que nós fizemos no começo do ano, e já deixamos amarrado, porque era uma coisa muito importante, Outra coisa também importante que nós estávamos com problema é a questão da frota. Então, eu cheguei lá, a frota era a mesma de quando o Miguel deixou a secretaria em 2009. E nós já solicitamos mais veículos, veículos de vans, carro, e principalmente o ônibus, e ônibus com adaptação para portadores de necessidades especiais, que é uma demanda nova que nós temos, demanda de inclusão, e que hoje nós temos cadeirantes que não tem como ser transportado, que você não pode transportar num ônibus comum ou em um veículo comum, e a secretaria não possui nem um veículo adaptado.
E eu fiquei muito feliz porque 24 horas antes da minha exoneração, eu recebi a notícia de que um dos projetos que nós tínhamos encaminhado para Brasília tinha sido aprovado, que nós estávamos recebendo a verba. E de 2 ônibus, inclusive um deles adaptado para portadores de necessidades especiais, que vai estar chegando aí em 2014. Então isso para mim, já fiquei muito feliz com essa notícia, porque era uma coisa que eu queria, que eu precisava deixar. E eu acho que 24 horas antes eu recebi essa notícia que eu estava a chegar esses ônibus adaptados aí. E além disso, nós estruturamos novamente a secretaria, nós reorganizamos, porque eram setores que estavam perdidos, estava secretaria de um lado, diretoria de outro, já estava no prédio, mas não estava organizado. Então eu organizei, nós fizemos uma revisão em todas assim as unidades, o que mais precisava. Esse ano foi um ano difícil, nós não tivemos condições financeiras de investir, né? Muita coisa ficou. Enfim, estava trabalhando para isso. O senhor sabe que o primeiro ano, quando você deixa uma administração, depois você retorna. E muita coisa mudou. 3 anos depois, muita coisa mudou. Então, eu estava reorganizando. E para 2014 é que eu esperava que surgissem os frutos do trabalho de 2013. Né? Mas, infelizmente, não foi isso. Né? Deus... Agora, Simone, com respeito, por exemplo, às creches aqui de Porto Feliz, né? A gente sabe que tem um déficit muito grande e tal. Alguns conseguem na justiça, inclusive lugar para o seu filho. Hoje a lei favorece toda a criança, independente se a mãe trabalha ou não e tal. Como que você deixa essa situação das creches aqui em Porto Feliz? Então, como eu disse no início, nós temos os nossos projetos já em andamento. Inclusive, a do Belo Alto já está aprovado, só falta chegar o recurso para iniciar a construção, que o projeto está pronto. Nós temos também uma unidade que nós recebemos dentro de um loteamento, onde a área institucional foi deixada com uma propriedade, onde a gente, é uma reforma pequena, é uma reforma, vamos dizer, de 260 mil, que também já está na licitação, né, encaminhei para licitação, e que também vai estar pronta já para 2014, né? Não vou dizer no início, porque sabe que obra é um pouco demorado, mas que também já vai estar pronta. Tem a questão da ampliação da Vera Cortez, que nós já estávamos com o projeto, e depois nós recebemos a notícia que um deputado havia conseguido uma emenda para isso, que já estava trabalhando para isso, conseguiu, então nós já estamos com tudo em andamento para a questão da Vera Cortez, que é a região onde a necessidade é maior. Não vou dizer que nós não temos necessidade aqui na região do Porungal, do Bambu. Também eu vejo uma necessidade muito grande no bairro do Bambu. Mas o que acontece hoje? Quando você vai avaliar a cidade, para você mandar fazer, construir os projetos, as áreas que o município tem, área institucional, elas estão, a maioria na Zona Norte, porque o município cresceu para lá. Foi para lá que os loteamentos já começaram a ser ordenados e começaram assim a deixar as áreas. Então, quando você vê aqui na região do bairro do Bambu e tal, você tem ali um terreno, ainda você encaminha e aquele terreno não é aprovado por uma série de questões. Então, você não acha, você pega o mapa, você procura e você não vê nada. Você só consegue áreas em outra região. Mas é lá que está precisando mais. Eu acho que a Vera Cortez é uma das creches que tem a maior lista de espera, né? Porque ela é pequena para um bairro tão grande como Casas Populares. Então, nós estamos caminhando com relação a isso. Só que você não consegue, por exemplo, já de imediato uma solução. Eu tinha um projeto de aluguéis, inclusive as minhas coordenadoras, elas andaram pela cidade, procuraram casas, nós achamos casas, encaminhamos esses projetos para o prefeito, mas ele achou melhor não, que nós não podíamos alugar e tal, então que seria melhor construção, e a gente aguardou. Agora, com respeito você era secretária, existia diretora de educação ou você estava envolvendo? Não, eu fui com a ideia de economizar e eu sempre fui de colocar a mão na massa. Se precisasse fazer, o que precisasse fazer, eu ia e fazia. Então, eu não tinha esse negócio de eu sou secretária, não faço mais nada, não. Eu ia, se eu precisasse sentar ali com os meninos
né, na hora de fazer a projeção, de organizar coisas, o que precisasse fazer. Eu sempre incorporei tudo, sempre trouxe tudo para mim, sempre para trabalhar. E eu achava que a figura do diretor de educação, era uma coisa meio complicada, porque daí seriam 2 para mandar, e daí poderia surgir divergências. Então eu preferia trabalhar direto com as minhas coordenadoras, né? Tinha a coordenadora do infantil, do fundamental. Também tem esporte e cultura também, né? Mas no esporte e cultura tem o Paulo Mena, que era diretor, que é o diretor, né? E que tem, assim, que ele já tomava conta dessa parte, mas, assim, vamos dizer. E da educação eu ia direto ali, porque estava no mesmo prédio, estava com as coordenadoras e pronto. Não precisava de diretor, não. Podia economizar, né? Agora, você tem um plano, né? Um plano aí para 4 anos, né? Você esperava que esse seu plano fosse cortado, fosse ceifado, assim, em menos de 1 ano de administração? Olha, seu Décio, sinceramente, eu já não esperava que sim, nem que não. Eu tinha uma expectativa, sim, quando a gente trabalha, a gente tem expectativa de concluir, de fazer, né? Mas eu também não tinha, assim, aquela certeza. Porque a gente sabe que questões políticas é um negócio meio complicado, né? De repente, você tem que estar sempre... Porque eu sou assim, eu procuro defender muito aquilo que eu acredito, defender a minha categoria, os professores, defender a educação. Eu sou muito idealista. Então, eu não aceito, assim, vamos dizer, que apareçam interferências de coisas que não é aquilo, que vai prejudicar o bem comum. E esse perfil meu, né, de estar todo o tempo lutando, andando com o Estatuto do Magistério embaixo do braço, e de repente alguém fala, esse estatuto aí, não sei o que, e eu lá com ele embaixo do braço, né? Então, eu acho que isso aí criou uma situação meio difícil. E eu sabia que tinha uma visão, que eu trabalhava dia por dia, né? Não sei esperar se eu iria concluir ou não. São 8h32, voltamos já. A informação ligada a você. Nova Porto News Entrevista. Planejamento e execução de serviços de terraplanagem, paisagismo e jardinagem é com a Roçovias, prestando serviços para empresas, indústrias e prefeituras. Roçovias e locação Nossa Senhora Aparecida. Contate e-mail rocovias@uol.com.br. A Rede É Demais traz para você e sua família a maior variedade de confecções e calçados, moda jovem, esportiva e muito mais. Tudo pelos melhores preços. E a É Demais tem um exclusivo cartão É Demais. Com ele você aproveita mais. A sua loja é demais. Você vai gostar demais. Você vai gostar, ela é demais. Lojas É Demais, a rede de loja que mais cresce no interior de São Paulo e Rio de Janeiro. Lojas É Demais, na Altino Arantes, na antiga Casas Bahia. Lojas É Demais, aqui você tem mais. Você vai gostar, ela é demais. Supermercado Super Horta, fruta da horta para sua mesa, frutas, verduras, carnes selecionadas para sua família. São mais de 100 itens. Venha aproveitar. Super Hortifruta, Antigo Benedetti, Avenida Tendá, 435. Super Hortifruta, melhores preços, melhores produtos. Alarmac Equipamentos de Segurança, especializada na área de segurança, atuando no mercado há mais de 30 anos. Com sua experiência e qualidade, oferece produtos da mais alta tecnologia, serviços de monitoramento de alarmes e imagem 24 horas, residências, empreendimentos comerciais, condomínios, indústrias e proteção perimetral, viatura de apoio ao cliente, sistema digital de monitoramento. Solicite nossa visita. Ligue 32622300. Alarmac. Cerveja Cristal apresenta Rodeio de Porto Feliz. Dia 7 de novembro tem Diego e Leandro. Sacanagem. Ele é potranca selvagem fazendo sacanagem. Diego e Leandro, Rodeio de Porto Feliz. Tá dando exemplo,
rodeio profissional, desfile de cavaleiros, bailão e muita diversão. Acesse rodeiodeportofeliz.com.br e saiba como garantir o seu ingresso antecipado. Patrocínio Guerini Planejamentos, Fibratec, CPL Empreendimentos, apoio Alcalá e Alcalá Empreendimentos Imobiliários e Sidney. Comprando em Porto Feliz, você só tem a ganhar. Ganha emprego através do comércio local. A cidade aumenta a oferta de emprego à população, contribuindo assim com o desenvolvimento da cidade e aprimoramento da mão de obra local. A Associação Comercial e Empresarial de Porto Feliz. Comércio forte é a garantia de uma comunidade. Nova Porto News. 8h36, parafuso de todos os tipos e para todos os fins, Casa dos Parafusos Ambrósio. Não deixe que os entulhos tirem a beleza de nossa cidade. Em sua obra de Entulho Ambrósio, fone 3262-2274. A cada 50 da abastecimento, dá direito a uma ducha rápida para o seu carro. E a cada R$20 abastecido, dá direito a concorrer ao sorteio no último dia de cada mês de um tanque cheio para o seu carro. Posto Ambrósio, tradição da cidade. Avenida Monsenhor Seckler, 349. E a gente lembra que hoje é o grande dia, hein? Dia da inauguração da Montreal Magazine. Logo mais às 9 horas, a abertura da loja. Além de algodão doce, pipoca, teremos também moto show em frente à loja. E mais de os 100 primeiros clientes estarão ganhando brindes da Montreal Magazine. Logo mais às 9 horas, grande inauguração aqui em Porto Feliz, Rua Draco de Albuquerque, 29, antigo Cine Central. Informação ligada a você. Nova Porto News Entrevista. E com respeito ao rodeio, né, nós recebemos há instantes atrás a presença do Marcelo Freitas, que é sargento responsável pela base do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Porto Feliz, informando que ontem, à noitinha, foi conseguido por parte do rodeio o AVCB, né, que é aquele que permite a realização do evento através do Corpo de Bombeiros. E mais aquilo que a gente dizia de manhã, né, no início do programa, a respeito de menores de 14 anos, né, portaria da doutora Ana Cristina Fasneri Vinhola, continua então, as crianças com menos de 14 anos de idade não poderão então no rodeio, acompanhar o rodeio, mesmo que vá com o pai, a mãe, ou enfim, com acompanhante. Nós estamos aqui com a ex-secretária de Educação de Porto Feliz, professora Simone Mota Almeida, conversando com a gente, com os nossos ouvintes. Agora, Simone, houve interferência, né, no seu trabalho como secretária nesse período que você esteve no cargo, não? Houve sim. Houve muita interferência, né? Mesmo porque muitas coisas a gente discordava, muitas coisas a gente não tinha a mesma ideia, a mesma visão. Nós estamos na educação, acho que aproximadamente, estou completando 30 anos no ano que vem de educação. Desde 1984, né, que eu estou na educação. Então a gente já tem uma visão das coisas, de como acontece, como aconteceram os processos. E muitas vezes você conversa com pessoas que não têm a mesma visão e vai ter muita divergência. Então uma pessoa, por exemplo, não entende o porquê hoje funciona assim. No meu tempo era assim, porque agora é assim. Porque existe toda uma história em torno disso. Né? Existe todo um avanço em torno disso. A educação avançou bastante. E hoje nós temos algumas conquistas. A categoria tem algumas conquistas. Principalmente aqui em Porto Feliz, nós conseguimos, trabalhando desde quem deu início ao processo foi o Miguel, depois passou, né, um outro período e tal, ao Estatuto do Magistério, que é a Lei Complementar 127. Então essa lei, ela amarra muitas coisas. E às vezes você chegava dizendo, olha, tem que cumprir essa lei, tem que cumprir, tem que ser assim. Eu pensava que no momento, né, o prefeito, o grupo do prefeito entendia o que eu estava falando.
Mas na terça-feira eu percebi que não. Porque um dos motivos que ele alegou pela minha exoneração foi que ele tentou colocar pessoas e eu não aceitei. Mas não era eu que não aceitava. Era o Estatuto do Magistério que não aceitava, era a nossa lei. Porque pessoas, para estar dirigindo cargos de educação, tem que ter formação específica, tem que ser efetivo, não pode ser funcionário, comissionado puro, tem que ser efetivo, professor efetivo. E além disso, tem que ter um tempo de magistério. Ninguém vai ser coordenador se não tiver pelo menos 3 anos em sala de aula. Não tem como. Como que eu vou coordenar um professor se eu nunca fui professor? Né? Como que eu vou coordenar? Como que eu vou... Então, essas coisas que eu achei que ele entendia, mas ele não entendia. Né? Então, várias vezes eu me deparei com isso, essa tentativa de, porque não sei o quê. Não, mas daí você tinha que lutar, que explicar, que informar. E outras interferências também, como, por exemplo, a questão do material didático. Porque muita gente discorda comigo, mas é minha opinião. Então, eu tenho o direito de defender aquilo que eu acredito. Né? Eu até aceitaria se de repente fosse feita uma pesquisa com todos, não somente com professores, mas com pais de alunos, né? Com relação ao material. Mas não, foi decidido que ficaria com os livros didáticos, com o PNLD. E esse livro do PNLD que vem aqui, que dizem, não, vem de graça, não vem de graça, é imposto que paga do mesmo jeito, é dinheiro nosso mesmo, né? E esse livro que vem, ele tem que durar 3 anos na mão do aluno. E a gente, em 30 anos dentro da escola, sabe perfeitamente que não dura 1. Então, quando chega no 2º ano e no 3º ano, o aluno, ou ele está com uma coisa tudo rasgada, tudo de qualquer jeito na mão dele, ou então, ele não tem material. Daí, o que acontece? A escola fica lá garimpando aquela meia dúzia de livro, aluno copiando livro de caderno e a educação indo para trás. Então, o que eu cheguei a dizer para ele? Eu falei, prefeito, o que a escola particular usa? Fala para mim. Daí, não, isso tal, apostila e tal. Bom, então, vamos colocar também, porque a pública tem direito de ser como particular. Né? A pública, ela tem que alcançar os mesmos níveis, é por isso que existe toda uma luta em torno da educação. Que enquanto a educação não for valorizada, enquanto nós não fizermos da escola pública o que a escola particular faz, e mais ainda, que são alunos com maiores necessidades, porque o filho do aluno da escola particular, chega à tarde, ele tem aula de inglês, ele tem projetos dele, vai para academia, ele tem projeto de dança, de teatro, uma coisa ou outra, porque o pai paga e tal, mas o da pública não. O da pública, a gente precisa trabalhar tudo isso. Agora, o material didático, sim. Eu sei que muita gente discorda. Mas, para mim, teria que ser sistema apostilado. Não estou falando, tem que ser o COC. Não é o COC. O COC já foi. Terminou a licitação do COC. Isso daí, como que você faria uma licitação de material? Você chamaria grupos de professores, abriria uma licitação, as empresas apresentariam material para os professores fariam a análise e escolheriam o melhor caminho, né? Escolheriam qual seria o melhor material. Ou então, uma outra forma de você fazer o material é você ter uma oficina pedagógica. Era um projeto que eu estava iniciando também. Ter um grupo de professores, só que daí eu teria que ter escritores também. Esses escritores, esses professores e escritores fizessem um material próprio de Porto Feliz para ser encaminhado para a rede. Mas o aluno teria sim que ter um sistema de ensino. Porque daí o que acontece? O aluno que está lá na escola Vilma está aprendendo a mesma coisa do aluno da escola Coronel, que está na escola Antônio de Pádua, enfim. Em todas as unidades nós teríamos ali uma rede, uma verdadeira rede, né? Agora, se você deixa solto, é complicado. Esse ano tive interferência, vamos chamar livro didático e tal. Daí veio, olha, eu vou abrir aqui, o professor Erval, ele, não, porque tem que trazer o livro, eu vou atrás dos livros e tal. Só que os livros chegaram em setembro na escola, né? Alguns chegaram um pouquinho antes, mas eu conversava com a coordenadora, não, tem matéria que ainda não tem nada. Em setembro chegou uma avalanche de livro lá, mas
Eu tenho minha sobrinha no 9º ano lá da escola Domingos, eu ficava, Giovana, como que tá? Giovana, como que tá? Ah, só tô copiando na lousa. Puxa vida, não era isso que eu queria para a educação. Não era isso. Agora, Simone, você acha que a saída do seu esposo, Miguel, que é vice-prefeito, continua vice-prefeito da Secretaria de Desenvolvimento, ele já mexeu com a sua estabilidade dentro da secretaria? Não? Com certeza, com certeza. O Miguel, além do meu marido, né, é um parceiro muito forte ali em relação à secretaria. No começo, nem eu queria, vamos dizer, eu tenho uns problemas de minha mãe é doente e tal, eu não gostaria de ter nem voltado para a educação, já sabia o que era isso, eu até cheguei até a pensar um pouco antes de aceitar. O Miguel foi para o desenvolvimento porque questões econômicas, né? Porque o município estava com uma dificuldade e 110 mil reais por ano é dinheiro, dá para fazer alguma coisa com esse dinheiro durante o ano. Então, ele não ia precisar o vice-prefeito e pagar o secretário. O vice-prefeito iria lá e faria o trabalho do secretário. Então, era isso que estava acontecendo. E o Miguel, ele agarrou aquilo. Ele incorporou de uma certa maneira que ele respirava aquilo, ele era 24 horas por dia pensar em desenvolvimento, pensar em meio ambiente, pensar em social, mas principalmente na questão do desenvolvimento econômico. Porque o Miguel, ele chegava a receber assim um número imenso de pessoas que procuravam para empresas, para vir para Porto Feliz, que procuravam espaços. E isso por quê? Porque Miguel tem uma visão de futuro, que ele sabe que as empresas se instalando e você tendo emprego, isso vai gerar renda, gerando renda gera riqueza. E não só isso, o Miguel estava indo também atrás de formação, de qualificação. Ele, com o Senai, ele estava conversando, nós conseguimos um projeto chamado Projeto Vence, através do governo do estado e da Universidade de Araras, que irá fazer uma parceria que vai funcionar à noite na Escola Domingos para qualificação profissional. Tinha também o Pronatec. Enfim, além de correr atrás disso, ele estava correndo atrás também do desenvolvimento. Então ele incorporou isso de uma forma que era a vida dele. Ele respirava isso. Então quando chegou a notícia, você vai sair? Mas por que eu vou sair? Ah, porque você vai sair. Tá. Parece que tirou o chão, tirou assim, um doce da boca de uma criança. Então eu via ele triste, eu via ele lá quieto, num canto. Depois ainda surgiu aquela questão de, bom, então já que eu sou vice-prefeito, onde é que eu fico, onde que eu atendo, né? O que eu faço? Chega lá, não, depois a gente vê isso. Daí surgiu um espacinho, ele chegou, não, por favor, eu preciso do espaço para estar atendendo. Será que eu podia ficar naquela salinha lá no fundo daquela secretaria que sobrou um espacinho lá? 2x2? Será que eu podia ficar? Não, não pode também. Puxa vida, tudo isso magoa, acaba com a gente. Então, como que você pode continuar trabalhando? Eu trabalhava para a educação, e vou continuar trabalhando para a educação, sim. Vou continuar trabalhando e vou continuar também verificando tudo que estão fazendo. E se eu ver coisa errada, eu vou denunciar. Né? Então, como que você pode ficar vendo uma situação dessa? Você não consegue dissociar. Você fala, puxa vida, como que eu ia sentar numa mesa para ter reunião com o prefeito que agiu dessa forma? Se ele agiu dessa forma com o vice-prefeito, lógico, agiu comigo também. Então eu já estava aguardando. Eu só não tinha ido. Eu provocar essa exoneração, eu ir lá pedir essa exoneração, como eu falei para muitas pessoas, porque eu trouxe pessoas comigo. Quando você vem, quando você constitui um grupo, você traz pessoas com você. E você sabe que quem chega não vai estar com o mesmo grupo. Então, a minha preocupação era essa. Era, puxa vida, agora onde que eles vão? O senhor viu ontem, né? A moça saiu chorando de casa, o senhor pode ser testemunho, né? Uma das funcionárias. Por quê? Porque sabe que não vai ser a mesma coisa, não é como quando estavam comigo. Então, isso daí influenciou sim, mas eu estava esperando que acontecesse e não provoquei para não prejudicar essas pessoas. 8h49, a gente volta já no último bloco. A gente vai saber, né, o que o prefeito, né, conversando com a Simone, alegou para que ela deixasse o cargo. A gente volta já. Você ouve Jornal Nova Porto News. Aqui, informações no seu rádio. A
Óticas Carol de Porto Feliz está sob nova direção e com muitas novidades. Agora você conta com um técnico em ótica na loja todos os dias e as condições para comprar são especiais. Até 10 vezes sem juros no cartão de crédito, descontos para todos os convênios e até 70% de desconto para aposentados. Venha tomar um café expresso com a gente. Óticas Carol, com você em Porto Feliz. Rua Altino Aranjos 87, fone 3261-1747. 8h50, parafuso de todos os tipos e para todos os fins. Casa dos Parafusos Ambrósio. Não deixe que os entulhos tirem a beleza de nossa cidade em sua obra de esquentura Ambrósio. Fone 3262-2274. A cada R$50 de abastecimento, dá direito a uma ducha rápida para o seu carro. A cada R$20 abastecido, dá direito a concorrer ao sorteio no último dia de cada mês de um tanque cheio para o seu carro. Posto Ambrósio, tradição da cidade. Avenida Monsenhor Século 349. E é hoje o grande dia da inauguração da Montreal Magazine. Daqui a pouquinho, logo mais às 9 horas, a abertura da loja. Além de algodão doce e pipoca, teremos também moto show em frente à loja. E mais, os 100 primeiros clientes estarão ganhando brindes da Montreal Magazine. Logo mais, daqui a pouquinho, 9 horas, grande inauguração em Porto Feliz da Montreal Magazine, Rua Draco de Albuquerque, 29. São 8h51, último bloco do programa. Ex-secretário de Educação de Porto Feliz, professora Simone Mota Almeida, presente aqui no nosso programa. Agora, Simone, você recebeu uma ligação, foi chamada no gabinete, e o que o prefeito, na oportunidade, disse, né, para você, o motivo da sua saída? Então, seu Décio, o motivo, né, da saída, ele me chamou, eu já estava esperando, estava aguardando, né? Ele disse assim, olha, nós desde o começo, nós estamos trabalhando e as pessoas dizem que existem 2 grupos na prefeitura, existe o grupo meu, existe o grupo do Miguel, e esse grupo do Miguel, ele não está em sintonia com o meu, e várias vezes eu tentei colocar pessoas lá e você não aceitou. Não é que eu não aceitei, é aquilo que eu já expliquei, que as pessoas não estavam dentro do que a lei, né, do que a lei pedia. Então ele colocou assim que não tinha, que não estava tendo sintonia, por conta dele não conseguia inserir essas pessoas lá, que o grupo da educação era um grupo diferente, que era um grupo que não se entrosava, que era um grupo de pessoas, enfim, que não estava do agrado dele, né? Então era esse o motivo, que ele estava pedindo meu cargo por conta disso. Então foi essa a fala dele, assim, vamos dizer, bem diretamente foi isso. Tinha no caso, então, essa questão de que pessoas poderiam entrar lá e tal, na secretaria, trabalhar lá, e para você essas pessoas não tinham condição, levando em consideração a escolaridade. Bom, não exatamente, não é comigo a questão é que nós temos um estatuto, né? E esse estatuto prevê essas coisas. Então, nós tínhamos que obedecer o que estava na lei. E eu sempre fui muito legalista, né? Sempre não, tem que ser o que está na lei. E isso que eu acho que feriu um pouquinho. E também por diversas vezes, o prefeito, eu já falei para ele, olha, prefeito, tira essa visão. Só o tempo vai mostrar para o senhor qual é a verdade. Porque ele tem assim uma visão de que o nosso grupo era um grupo à parte. De que o nosso grupo eram pessoas que na verdade não estava trabalhando contra ele. Ninguém estava trabalhando contra, nós estávamos fazendo uma coisa só. Nós fizemos, junto com a Secretaria de Desenvolvimento, acho que por 100 recursos, uma semana das monções, que todo mundo comentou, e principalmente o nosso desfile do período da manhã do dia 13. Nós resgatamos aquela história, aquelas formas como faziam lá na década de 70, de 80, né? Nós trabalhamos, nós fizemos acho que o melhor prêmio Pedro Morou, graças a uma equipe que eu chamei para trabalhar comigo. Nós fizemos a gincana ecológica, que tirou 200 mil unidades entre garrafas e PETs no meio ambiente, né, das casas, isso trabalhando com alunos, com escolas. Então nós tínhamos uma parceria forte, uma parceria grande. E tem umas pessoas, sabe, assim, muito próximas a ele, mas quero citar nomes, lógico, para não prejudicar essas pessoas. E que me dizia desde o começo assim, olha,
ele, assim, sei lá, ele sente uma certa, vamos falar a verdade, um pouco de ciúme aqui, do jeito que as coisas estão acontecendo, que o Miguel está aparecendo muito, que, sei lá, de repente a secretaria está despontando. Mas não é uma questão de aparecer, aquilo que eu falei, é o ideal, a vontade de trabalhar e a vontade de fazer. E isso movia a gente, porque a gente era direto, não vamos fazer tal coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente trazia pessoas, agregava pessoas. Então, as pessoas confiavam, eu falo, as pessoas confiam. Eu acho que sei lá, as pessoas têm confiança em mim. Porque eu falava, venha que nós vamos fazer, venha que vai acontecer, venha. E as pessoas compravam, vamos dizer, as nossas loucuras, e a gente acabava fazendo. Mesmo sem condições, mesmo da forma como muitas coisas você tinha que passar pelo gabinete. Eu preciso comprar um pendrive para a escola. Não está autorizado. Eu preciso comprar isso para a escola. Não pode. Mesmo todos esses cortes que você tinha, você ainda tinha a gente conseguia sair fazendo. Então muita gente diz que isso que foi o fator principal. Porque incomodou. Até existe uma frase que muita gente enviou esses dias para mim. Diz assim, é a árvore que dá frutos são as que levam pedrada. Né? Então acho que foi isso. Professora Simone, né, Almeida, Mota Almeida, né, ex-secretária de Educação da cidade de Porto Feliz, muito obrigado por ter aceito o convite, vir aqui conversar com a gente, com os nossos ouvintes, né, explicando então o modo, né, como o prefeito a chamou e como ela foi destituída do cargo. Felicidade no seu trabalho, a gente conhece o seu trabalho, a sua dedicação, sim. Que Deus continue abençoando a sua carreira, né? E você então possa ter no futuro, né, o prêmio que até agora não recebeu. Eu queria deixar um agradecimento aqui especial, seu Décio, para todos aqueles que estiveram junto comigo, para todas as pessoas que trabalharam junto comigo durante todo esse período, para todos os diretores de escola, coordenadores, professores, funcionários, para o pessoal da cultura, pessoal do esporte, todo esse pessoal maravilhoso, como que eu disse, que acreditava em mim, que vinha, que trabalhava, que eu conseguia agregar junto da secretaria, que estava indo muito bem, por sinal, né? Então eu agradeci a todos, a minha equipe direta de apoio lá da secretaria, minhas coordenadoras, as minha secretária, todo mundo que estava junto comigo. Então eu só tenho que agradecer a todos pela forma como foi conduzido esses meses aí. Falamos assim com a ex-secretária de Educação de Porto Feliz, professora Simone Mota Almeida. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite, né, na imprensa, né, o primeiro